Uma boa noite a todos. Um prazer, um privilégio para mim voltar aqui à Igreja do Iguatemi. Muito obrigado, pastor João Cancela, pelo convite. É uma honra para mim voltar a esse púlpito para a gente continuar uma série que a gente começou no ano passado. Hoje nós vamos continuar uma série que é Estudando Daniel e Apocalipse. O tema de hoje é sobre o sofrimento humano. Agora, se você quer, de repente, retomar os temas que nós estudamos anteriormente, você pode entrar no canal do YouTube aqui do Igreja do Iguatemi e você vai encontrar lá outros 12 temas entre paralelos Daniel e Apocalipse. Então, vou fazer aqui o merchandise para vocês. Os 12 temas foram os seguintes. O primeiro foi um tema de introdução ao estudo dos dois livros. Depois a gente conversou um pouquinho sobre autoria e data. Quem foi que escreveu esses livros? Em que data foi que eles escreveram? Depois a gente fez uma mensagem sobre métodos de interpretação. Falamos um pouquinho de preterismo, historicismo, futurismo, idealismo. Na quarta mensagem, a gente falou quem é Deus. Então, vendo a ideia de Deus no livro de Daniel e Deus no livro do Apocalipse em paralelo. A quinta mensagem foi quem é Jesus? Encontrando aí a pessoa de Cristo em Daniel e em Apocalipse. A sexta mensagem foi sobre o mundo espiritual. Falamos do Espírito Santo e dos anjos, de uma maneira geral, tanto anjos do bem quanto anjos do mal também. A sétima mensagem, falamos sobre a humanidade. Uma ideia, assim, entre aqueles que são salvos e aqueles que vão se perder. E aí falamos essas duas perspectivas nos dois livros também. O oitavo estudo foi sobre as bestas. Então falamos lá de Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, toda aquela ideia das bestas, né? Tanto no livro de Daniel quanto do Apocalipse. E depois a gente fez uma mensagem sobre o fim do mundo. Isso foi em 2014. No ano de 2015, no comecinho do ano, eu preguei mais 3 sermões aqui sobre Daniel e Apocalipse. Preguei um sobre o tempo de angústia, nos dois livros, o fechamento da porta da graça, nos dois livros, e também o pastor Ibson estava fazendo uma série sobre a vida de oração dos personagens da Bíblia. E eu fiz um sobre a vida de oração de Daniel e João. Ok? Então esses foram os 12 temas que nós já tratamos aqui. E eu não vou retomar eles, não. Então eu vou tomar esse assunto como já explanado. Quem quiser correr atrás do prejuízo, vai para a internet e estuda lá. Hoje nós vamos estudar o tema do sofrimento humano no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Vocês sabem que o sofrimento é um dos maiores dilemas humanos. Um dos maiores dilemas da nossa existência. Veja bem, o mundo onde a gente conhece o amor, a paz, a alegria, o prazer e as coisas boas, é o mundo onde a gente conhece a frustração, a doença, a morte, a desgraça, a miséria. Paradoxo complicado. O mundo onde a gente vem conhecer a Deus, porque esse é o único mundo onde a gente conhece a Deus, né? O único mundo onde a gente existe, é o mundo onde a gente conhece o demônio, o diabo também. E veja bem, diante desses quadros, como é que o livro do Apocalipse pode nos ajudar, o Daniel e o Apocalipse podem nos ajudar a nos situar frente ao sofrimento? Agora entendam uma coisa. Uma nota de alerta aqui. O que é o sofrimento? Acima de tudo, nós cremos que o sofrimento, ele é algo que existe dentro de um processo de morte ao qual nós estamos submetidos. Então, por exemplo, sofrimento físico, doença, deterioração e morte. Tudo isso acontece em função de que a gente não vive para sempre, mas cedo ou mais tarde a gente morre. Então, sofrimento, pelo menos na instância mais cruel dele, tem a ver com morte. E também a gente pode estender morte dos relacionamentos, morte em sentidos um pouco mais metafóricos, mas de alguma maneira morte real também. Agora sim, de onde é que vem a morte? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte vem do pecado. Agora entendam uma coisa, pecado não se explica. E não é só frase de música não, né? Tem aquela música, né? Pecado não se explica, pecado se paga. Mas isso não é só frase de música. Pecado, em última instância, é uma experiência que não se explica.
Por que que Satanás, sendo perfeito, se tornou um demônio? Por que que Adão e Eva, podendo ser fiéis a Deus, tendo todas as condições, escolheram seguir a mentira de Satanás? Nada disso a gente explica. Então, em última instância, o sofrimento vem ao mundo pelo pecado e pela morte. E o pecado, que é a verdadeira raiz de tudo isso, não tem explicação, não tem justificativa. Então, da mesma maneira, a gente entende que o sofrimento não tem explicação e não tem justificativa. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, que Deus usa o sofrimento para transformar esses males em coisas boas na vida de quem sofre. Sim, eu concordo com isso. Muitos sofrimentos nos fazem amadurecer, nos fazem crescer, transformam a nossa vida. Tem gente que só encontra Deus no sofrimento. Agora, isso não quer dizer que os fins justificam os meios. Que a gente explica, o sofrimento é uma coisa muito boa, porque através disso alguém encontra com Deus, ou alguém amadurece. Não. O sofrimento não tem explicação. Ele é obra do pecado e ele está dentro de um processo de morte. Ok? A gente não vai aqui dar razão ao sofrimento. A gente vai simplesmente conversar sobre o fato do sofrimento e como é que Daniel e Apocalipse podem nos ajudar nessa direção. Vamos para Daniel capítulo 1. Vamos ler os versos 1 a 4. E vamos dar uma olhadinha agora no sofrimento dos profetas. Tanto de Daniel, depois de João. E aqui a ideia vai começar a ficar muito interessante. E talvez você vai ter um olhar um pouco diferente sobre os livros de Daniel e Apocalipse no final dessa mensagem de hoje. Então assim, Daniel capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 até o verso 4. E assim eu vejo que muitos estão já com a Bíblia aberta, estão abrindo a Bíblia. E vamos orar nesse momento então, para que o estudo da palavra de Deus toque poderosamente ao nosso coração. Deus maravilhoso e eterno, obrigado porque a tua palavra está aberta diante de nós, Pai. Fala ao nosso coração pelo teu Espírito Santo. Que desapareça o instrumento humano e que a tua palavra fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Daniel capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos amados do meu coração, quanto sofrimento existe nesse texto aqui? Nós estamos sentados numa igreja confortável, não sei se você está sofrendo demais na tua vida, talvez sim, talvez não. Mas quanto sofrimento está incluído nesse texto aqui? Bom, acima de tudo, você tem uma situação de guerra, ok? De gente sendo presa. Olha só, quanto sofrimento existe nesse texto aqui? Você tem um jovem chamado Daniel, com seus amigos, envolvidos numa situação política muito complicada, muito pior do que a situação no Brasil em 2015. Não querendo dizer que a situação do Brasil em 2015 é simples ou fácil, mas a situação aqui era pior, ok? E aqui você tem um rei pagão invadindo a terra do povo de Deus, ok? Você tem aqui Deus mesmo entregando o povo nas mãos desse rei pagão. Então existe um sofrimento humano, mas existe aqui uma relação rompida com Deus, uma situação complicada. E aqui ainda tem a ideia de que Daniel e os seus amigos, eles são colocados nas mãos do chefe dos eunucos. Agora sim, perdoem-me assim a redundância. Chefe dos eunucos cuida de quem? Dos eunucos, né? O que é eunuco? Precisa desenhar?
Tomara que não, né? O eunuco era o homem que era castrado. Ok? Basicamente é isso. Então assim, ó, imagine a situação, quanto sofrimento existe nesse texto aqui. Existe uma guerra, existe o povo de Deus sendo derrotado nessa guerra, existe a ira divina, existe exílio e você é feito eunuco. Um sofrimento absurdamente grande no livro de Daniel, nos seus primeiros 4 versículos. Algo muito intenso, algo muito pesado. Essa é a primeira revelação do sofrimento no livro de Daniel. Agora vamos para Apocalipse capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha no versículo 9. Então, ok. Já vimos a introdução da ideia do sofrimento no livro de Daniel. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que a Bíblia apresenta o sofrimento no livro do Apocalipse. Primeiramente da parte do próprio João. E aqui a ideia é interessante. Capítulo 1, versículo 9, João fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quanto sofrimento existe nesse texto aqui? João fala que ele é nosso irmão na tribulação. E tribulação não é aquilo que a gente gosta de viver, não. Tribulação não é sinônimo de sombra e água fresca. Tribulação é problema, é dificuldade, é perseguição. E quando ele fala que ele está, achei-me em Patmos, talvez a linguagem para você seja estranha, mas é como para nós ele dissesse, achei-me em Alcatraz. Tu sabe do que ele está falando, certo? Achei-me na prisão, ok? E aqui ele está preso, e é interessante que ele diz que ele está preso por causa da palavra de Deus. Ele não está preso porque ele é um ladrão, porque aí poderia até ter uma justiça aí. Eu sou preso porque eu matei, estuprei, roubei dinheiro da Petrobras, alguma coisa assim, né? Ok, eu estou preso, tô lá em Curitiba, lá não sei aonde, beleza. Mas ele não, ele está preso por ser fiel a Deus, por pregar a palavra de Deus. E é interessante, né? Você prega o amor, inclusive João é um dos maiores discípulos do amor, né? Amados, amemos uns aos outros, Deus é amor, tal e tal. E por você pregar que Deus é amor e que as pessoas devem se amar e amar a Deus, etc., tu vai preso, tu vai para a cadeia. Sofrimento extraordinário. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês essa noite. A vida de Daniel e a vida de João não foram vidas somente de sofrimento. Isso é claro, tá bom? Não vou pintar um quadro dos dois aqui como coitadinhos. Não. Daniel e João tiveram muitas bênçãos na sua vida, muitas alegrias, muitas vitórias. Eles foram pessoas que puderam testemunhar o amor de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus. Eles tiveram experiências com Deus extraordinárias. Tiveram visões, cumpriram uma missão, foram abençoados no tempo em que viveram, ok? Etc. Porém, é interessante perceber que essas coisas boas todas não impediram que o sofrimento os acompanhasse a sua trajetória inteira de vida. E eu quero mostrar um pouquinho isso para vocês de forma mais ampla. Vamos voltar para Daniel. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 2. Vamos ver o verso 13. Vamos ver um pouquinho da ideia do sofrimento no livro de Daniel. Bom, no capítulo 2, no versículo 13, existe uma ideia interessante. E aí a Bíblia diz assim, olha. Saiu um decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. A ideia aqui, o contexto é interessante. Nabucodonosor tinha tido um sonho, esqueceu que sonho era e convocou os seus sábios. E disseram o seguinte, gente, eu tive um sonho e vocês são bons de interpretar sonho, né? Os babilônicos tinham um pouco dessa ideia meio mística, invocação de Deus, interpretações de sonhos, sei lá, se eles eram meio mágicos ou meio psicólogos, ou as duas coisas, não sei. Mas o fato é que eles supunham que eles tinham esses poderes de repente, interpretar os sonhos, e premonição, e profecia. E Daniel diz, e Nabucodonosor diz, ok, vocês têm esse poder? Vem para mim então. Eu tive um sonho essa noite, eu quero que vocês digam para mim a interpretação do sonho. Aí os magos, ok, rei. Diz para nós o sonho, a gente conta a interpretação. Não, vocês não estão entendendo.
Eu quero que você me conte o sonho que eu tive, e aí eu vou saber que se você contar o sonho que eu tive, sem eu te contar, você vai me dizer, e eu vou confiar na tua interpretação. E aí o povo começa a ficar desesperado. Mas, rei, veja bem, a gente interpreta sonho, a gente não adivinha que sonho que é. Não, é o seguinte, galera, se vocês não disserem para mim que sonho que é a interpretação, eu vou mandar matar todo mundo. E aí, obviamente, ninguém conseguia fazer o que o rei queria. E aí o verso 13. Saiu o decreto para Daniel morrer e os seus amigos também. Por quê? Porque eles estavam no grupo dos sábios da Babilônia. Estavam junto com eles lá. Agora interessante, né? Daniel vai ser morto pela incompetência desse povo pagão aí. O sofrimento dele, né? Você já conhece a história, você sabe que Deus vai dar o sonho para Daniel, vai dar a interpretação, ele vai se livrar daquilo. Mas Daniel não sabia disso. Eles vão orar para pedir misericórdia ao Deus do céu, para se livrar, para Deus mostrar o sonho e a interpretação. E se Deus não faz esse milagre por eles, vai o quê? Vai morrer todo mundo. E o sofrimento, a angústia. Interessante, né? Bacana. Outra coisa, capítulo 6, verso 16. O que diz lá? A palavra do Senhor diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Bom, Daniel na cova dos leões é uma história interessantíssima também, né? E a gente conta a história para criança, né? Aí a gente pinta aquele desenhinho, olha, e o menininho lá, o Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões ficaram bonitinhos com ele, depois ele foi livrado. Para nós é uma historinha de criança. Agora, ser jogado numa cova de leões não deve ser algo muito agradável, não. E não só pelo cheiro, mas também pela perspectiva do animal feroz começar a arrancar um bracinho, depois arranca uma perninha, a mordidinha aqui na barriga, e a hora que você vê, aí você vai encontrar com o Papai do Céu, né? Basicamente é isso. Então veja bem, da mesma maneira, o sofrimento está envolvido aqui. E outra, o contexto é interessante. Ele é preso porque ele está orando. Ele é preso porque ele está buscando a Deus. E fizeram uma armadilha política para ele cair. Sofrimento, perseguição, complicação. História complicada. O que mais? Capítulo 7, verso 28. Olha só o que ele diz aí. E depois, aí ele tem aquela visão extraordinária dos 4 animais que saíram do mar e etc. Muito parecida com Apocalipse 13. E aí diz assim, ó, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto sem palideceu, mas guardei estas coisas no coração. Daniel tem uma situação mental pesada, né? Ele está perturbado, ele está pálido, ele está triste, ele está precisando de uma boa psicóloga, né? Sofrimento mental, angústia, por aquela visão que ele tem, que ele não consegue entender. No capítulo 8, versículo 27, isso piora. Aí ele tem uma outra visão e diz assim: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. O camarada está doente, está fraco, e quando ele ainda acorda, ele está atordoado, que ele não entende aquela visão extraordinária que ele teve, um sofrimento imenso, inclusive. Parte dessa razão do sofrimento dele é porque o que acontece? Ele esperava que o cativeiro de Babilônia estivesse no fim, né? No fim dos 70 anos lá de que Jeremias tinha profetizado, o povo ia voltar de Babilônia para Israel e ia dar tudo certo. E aí Deus dá uma visão para ele que esse sofrimento ia durar 2.300 anos. Aí ele fica maluco, ele fica doente, ele diz: mas Senhor, eu estou achando que está acabando o sofrimento e você está me mostrando milhares de anos de sofrimento. E ele fica doente de ver, de vislumbrar o sofrimento do povo de Deus, né? E aí no contexto de Daniel 7:8, se fala da perseguição do chifre pequeno, que muitos seriam mortos e tal, e etc. Situação muito pesada. Sofrimento imenso acontecendo no livro de Daniel. Capítulo 10, versos 7 a 9. Dá uma olhadinha aí. Ele diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz as suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentido, rosto por terra. Aí ele vai ter uma visão, e ele vai ter esse tipo de reação, sem força, o seu rosto muda de cor. Não é igual o Michael Jackson que mudou de cor não, viu gente? Foi na hora ali só. Que mais? Ouviu as suas palavras, cair sem sentido por terra e etc. e tal. Então vejam bem.
A gente brinca, mas o livro de Daniel, você percebe o livro inteiro envolvido em grande sofrimento. Sofrimento da parte do profeta, sofrimento da parte do povo de Deus. Você percebe esse padrão bem claro. Não sei se você já tinha percebido o livro de Daniel sobre essa ótica. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Será que a gente consegue encontrar uma estrutura paralela a essa no último livro da Bíblia? Toda essa série que eu tenho feito com vocês tem buscado justamente mostrar como que o livro de Daniel e Apocalipse eles caminham juntos. Então, como que você encontra esses mesmos temas, claro, de perspectivas diferentes. Um é Daniel lá no Antigo Testamento, o outro é João aqui no Novo Testamento, mas eles partilham de alguma maneira experiências em comum. E será que a gente encontra essa experiência de sofrimento lá da época de Daniel? Aqui na época de João também? Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz assim, João falando, né? Quando eu o vi, falando de Jesus, quando eu via Jesus, caí a seus pés como morto. É mais ou menos a mesma situação de Daniel em capítulo 10. Ele tem uma visão celestial e ele cai no chão como se ele estivesse morto. Dá uma olhadinha no capítulo 5, versos 1 a 4. Esse é um texto interessante para falar do sofrimento pelo qual João passa no livro do Apocalipse. E acho que é um dos exemplos mais interessantes. E a Bíblia diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Daniel não. João está tendo uma visão extraordinária, ele vê o trono de Deus, os anjos louvando, uma coisa fantástica. E de repente ele chama a atenção para um livro estranho, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aí ele vê um anjo muito forte, um anjo poderoso, chegando e dizendo: ninguém pode nem olhar para esse livro, ninguém pode nem chegar perto desse livro, ninguém pode abrir esse livro. E o João, cara, se tu é um anjão forte desse jeito aí, se tu não consegue, quem vai conseguir? E ele, em resposta a essa impossibilidade de alguém abrir esse livro, ele começa a sofrer. E ele chorava muito. Interessante a ideia, né? Claro. Depois a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós, é digno de abrir os selos do livro. E aí é o livro da história humana, e aí a gente sabe o que vai acontecer depois. Agora o que mais? Capítulo 10, versos 8 a 11. Você tem mais aí uma ideia do sofrimento no livro do Apocalipse, da parte de João. E aqui a Bíblia diz assim, irmãos: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e disse: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário ainda que profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito interessante, né? A experiência de algo gostoso na boca que se torna ruim no estômago, né? Se torna amargo, algo que te faz mal. De vez em quando a gente come alguma porcaria por aí que nos faz mal, né? No caso aqui, a experiência extraordinária, né? Claro, uma experiência espiritualizada, é um livro, uma ideia de que tem uma mensagem que na boca é doce e lá por dentro ela é amarga. Alguns aplicam isso à ideia um pouco da volta de Jesus, né? No ano de 1844, era uma ideia na boca, era muito doce. Jesus vai voltar, tá marcando a data, sabemos o dia, chega na hora ele não volta, aquilo se torna muito amargo, né? Veículo de crítica, de ceticismo, de um monte de coisa. Inclusive até hoje a gente enfrenta como igreja acusações em função disso aí. A igreja surgiu de uma mentira, um absurdo que marcaram a data da volta de Jesus e tal. Eu não quero entrar no detalhe se isso historicamente vai se aplicar aqui ou não, mas de alguma maneira aqui está a experiência de sofrimento do cara. Ele está comendo uma coisa doce na boca, mas está se tornando amarga dentro dele. Está o sofrimento dele. A última visão do sofrimento de João, Apocalipse 19, versos 9 e 10,
E aí eu vou me permitir fazer uma aplicação homilética aqui, não sei se o pastor João Cancela vai permitir, se vocês vão concordar comigo também, tá? Vamos ver se isso aqui é um sofrimento ou não, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. A ideia é aqui, 19, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamadas as ceias da boda do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu acho que é um sofrimento grande tu ter que escrever um livro e dizer que tu pisa na bola dessa natureza aqui. Extraordinário isso aqui. Camarada, o que ele está fazendo aqui? Ele recebe essa visão do anjo. Inclusive, o anjo aqui do Apocalipse está desde o versículo 1 lá, né? A visão de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que por intermédio do seu anjo notificou o seu servo João. Então o anjo está no livro inteiro mostrando essa visão extraordinária para ele, ok? Então ele está vendo esse anjo, conversando com ele, de repente é esse anjo que ele vê lá que não consegue abrir o selo, é o anjo que está mostrando toda a visão para ele, a Nova Jerusalém, pá, tudo belezinha. Chega uma hora que essa visão é tão avalaçadora, é tão grande, é tão extraordinária, que ele cai na besteira, ele já ajoelha e já adora o anjo. Ele diz, opa, o anjo já chega, irmão, nós somos amigos, nós somos conservos, nós estamos juntos, adora somente a Deus. É vergonhoso tu ter que contar os seus pecados. Aí a igreja vai estudar esse livro 2000 anos, vai ver lá que você pisou na bola, né? Na comissão da igreja ali pisou na bola e ninguém fica sabendo, né? Mas o João aqui pisou na bola na comissão do Apocalipse e o mundo inteiro ficou sabendo que ele pisou na bola. Agora veja bem, não sei se você acha que isso é um sofrimento ou não. Na minha opinião, é um sofrimento, é meio vergonhoso, né? Você ter que contar os seus pecados. De qualquer maneira, é um sofrimento que acaba tendo um resultado bom, né? O livro de Tiago diz que a gente confessa os nossos pecados uns para os outros, nós somos perdoados, né? A gente às vezes peca publicamente, a gente reconhece publicamente, somos humanos e não precisamos maquiar a realidade. Deus conhece o nosso coração, é um sofrimento você ter que admitir? É, mas dos males o menor, né? Admitir que erra é um dos males o menor. Agora sim, gente, para a gente terminar, eu queria dizer uma coisa para você. Até aqui, a gente viu uma mensagem assim, interessante, na minha opinião, de que o sofrimento acompanha a experiência daqueles que são fiéis a Deus. Ponto. E eu acho que essa é uma coisa muito valiosa. Existe um pouco de uma certa ilusão dentro do mundo de que quem serve a Deus está imune aos problemas e dificuldades. Existem igrejas construídas com base nessa ideia. Eu lembro inclusive de uma, né, que dizia lá, vem aqui na igreja e você vai ganhar um selo de proteção espiritual. Aí você coloca no seu carro, você está imune a sequestro, a doença, tal, não sei o quê. As pessoas acham que seguir com Deus é estar escudado do sofrimento. Mas não estudaram a Bíblia mesmo, né? Eles estão dizendo que você não vai ser jogado na cova dos leões, Daniel foi. Tu não vai ter um defeito, um problema. João teve, todo mundo teve. E não é uma vez. Você percebe o padrão do sofrimento acompanhando o quê? A trajetória inteira. Inclusive, morreram, acho que deve sofrer um pouco para morrer. Então, enfim, do começo ao fim tu está sofrendo. Não tem outro caminho. O mundo é assim. A gente não explica o sofrimento, tá? A gente não dá razão ao sofrimento. Mas a gente sabe que ele existe, ele é real. Agora, a gente está falando do sofrimento do povo de Deus. Será que o povo não de Deus também não sofre? E Daniel e Apocalipse nos dão duas visões interessantes para a gente terminar. Lição de casa, se você quiser, uma lição de casa para você. Daniel capítulo 4 conta uma história de Nabucodonosor. E diz que ele estava muito engrandecido, que ele era um rei poderoso, ele era tipo Barack Obama. Aí Deus chegou para ele e mandou um juiz. Tu vai comer grama igual boi. Você aprender que quem manda sou eu. E aí ele sofre essa doença, uma doença meio estranha, enigmática e tal. E ele, no final dessa jornada dele aí, de viver igual um animal, perder o juízo e tal, um sofrimento mental também, ele recobra a razão, e a Bíblia diz que ele louva e exalta o Rei do céu, porque o Deus do céu pode humilhar quem anda na soberba. E aparentemente até parece que Nabucodonosor meio que se converte. Alguns até pensam que ele vai estar lá no céu. Eu não sei. Talvez sim, quero estar lá também, se ele tiver, eu vou dar um abraço nele lá.
Nabucodonosor, tu tinha um nome feio, mas tu teve uma história malvada também, tu pecou, fez um monte de besteira, mas Jesus te amou e morreu por você. De qualquer maneira, independentemente disso, aparentemente, de fato, o sofrimento ele pode se tornar um veículo do quê? De arrependimento, de amadurecimento, de uma ideia de que, de repente, sem esse sofrimento, o pecado ninguém se arrepende. Inclusive, talvez, sem explicar o sofrimento, essa seja uma das razões que a gente vislumbra que Deus permitiu o sofrimento. A gente não dá razão ao sofrimento, como a gente não dá razão ao pecado. Mas assim, se o pecado não trouxesse sofrimento, quem ia se arrepender? Com o sofrimento, já tem gente que não se arrepende. E eu termino com isso. Por exemplo, um dos textos mais tristes do Apocalipse está no capítulo 9, versículos 20 e 21. Quando a Bíblia diz assim, os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ídolos de prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, feitiçarias, prostituição ou dos seus furtos. Enquanto lá em Daniel, o sofrimento de Nabucodonosor é um veículo dele se arrepender e reconhecer o Deus verdadeiro, aqui no livro do Apocalipse tem gente que sofre a maldição do pecado e não se arrepende. Porque o sexo é melhor, é prostituição. Porque o furto, o dinheiro é melhor, é furto, é lucro. Assassinato, feitiçaria. As pessoas têm prazer em coisas tão baixas, coisas tão ridículas, coisas tão pequenas. E mesmo sofrendo em consequência dessas coisas, não se arrependem. Imagina um camarada que vive uma vida de promiscuidade, pega um vírus da AIDS, e ainda assim consegue não se arrepender. Tão poderoso às vezes é a experiência do pecado, de que as pessoas conseguem não olhar para a sua consciência, para o seu coração, para a sua história e perceber quão ruim é o pecado, todo o sofrimento que ele causou para nós. Para a gente terminar, como é que é a nossa relação com o sofrimento? Nenhum de nós está imune a sofrer. E a gente tem que amadurecer em relação a certas ideias. Não é porque a gente ama e adora Deus e segue o Deus verdadeiro que a gente está imune a problemas de saúde, financeiros, familiares, mentais, pessoais. Essa não é a realidade, nem na minha vida, nem na sua, nem na de ninguém. Não foi na dos profetas, não foi nem na do próprio Cristo. Então acabou essa ilusão que vida com Deus é vida sem sofrimento. Agora, uma ideia importante. Deus nos dará força para vencer todo qualquer sofrimento, para passar por ele e para superar ele. Entenda o seguinte, na hora que a gente está sofrendo, de fato as coisas parecem não fazer muito sentido. De qualquer maneira, sempre passa, tudo vai passar. Ah, mas Ezequiel, se eu pegar um câncer horrível e morrer, né? Passou, né? Eu te garanto que depois que morrer, passou. Deve ser horrível morrer de câncer. Ano passado, estava trabalhando na Rádio Novo Tempo, acompanhei os últimos momentos, uns 2 meses, de uma ouvinte da rádio que estava com câncer no seio, e ela veio a falecer. Então, assim, uma coisa ruim, você vê a angústia da pessoa, aquela coisa crescendo dentro dela, era tumor aqui, era tumor por dentro, uma coisa horrorosa. Mas hoje ela está sofrendo? Não, eu posso estar sofrendo mais que ela agora do que ela. Ela não está sofrendo nada. Então vejam bem, o sofrimento é terrível enquanto você vive ele, mas ele passa. João e Daniel sofreram pra caramba. Sofreram angústia mental, doença, problema, prisão, perseguição, morreram. Mas, tanto a Daniel quanto a João foi prometido a ressurreição e uma vida eterna sem dor e sem pecado para sempre. Então o sofrimento não vai existir para sempre. Então vejam bem, o sofrimento é um problema de quando? Do agora. Mas agora passa. Tudo isso aqui vai passar. Mas quem fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Por isso a gente não dá explicação para o sofrimento. A gente não diz louvado seja o sofrimento, porque eu estou amadurecendo, estou crescendo, estou me arrependendo. Não, a gente não louva o sofrimento. A gente sofre, a gente passa por ele. Mas a gente sabe que Deus tem algo além dele para cada um de nós e é lá que a gente quer chegar. Nós cremos que é lá onde Deus quer nos conduzir. O resto é resto e o resto é passageiro. Agora uma coisa é importante. O pecado traz o sofrimento. A gente tem que olhar para o pecado para entender o sofrimento. E não permitir que de maneira nenhuma o prazer que o pecado possa trazer, o lucro que o pecado possa trazer, nos impeça de reconhecer o sofrimento como realmente uma marca de algo que a gente não quer na nossa vida. E uma coisa eu te garanto,
Você não consegue ter o pecado sem ter o sofrimento. O pecado traz o sofrimento. Não tem como escapar dessa lógica. Todos nós pecamos, todos nós sofremos. Agora, ainda assim, Deus usa os nossos sofrimentos para nos trazer arrependimento. E eu espero que nessa noite, se alguém estiver sofrendo, que não use esse sofrimento para se revoltar contra Deus, para questionar Deus, para brigar com Ele, mas que use esse sofrimento para questionar o pecado, para se revoltar contra o pecado. E se você fizer isso, eu te garanto que mais cedo ou mais tarde o seu sofrimento vai acabar e você vai viver sem pecado e sem sofrer para todo sempre em nome do Senhor Jesus, tá bom? Irmãos, eu não sei quais são os tipos de sofrimento que vocês podem estar passando nesse momento. Eu estou passando por um sofrimento bem interessante. Falta aí perto de um mês para o meu casamento. E chega nessa hora, irmãos, preocupação com dinheiro, com data, com não sei o quê, um monte de coisa, estresse com a menina, não tem o que fazer. Agora, claro, é um sofrimento bom, né? Óbvio, né? Sofrimento que envolve-se aí. Claro, tem ansiedade, tem preocupação, tem problema financeiro, tem um monte de coisa, beleza. Mas é um sofrimento que no final está num contexto maior, de um amor, de uma fé, de uma missão, de um chamado, de uma decisão. Assim, vamos olhar para os nossos sofrimentos dentro desse contexto mais amplo também. Tem um chamado aí, tem uma história aí, tem uma razão aí. Mesmo que a gente não dê justificativa nenhuma. O sofrimento é uma obra do pecado, o pecado não tem explicação. Sofrimento não tem explicação. Mas ainda assim, Deus usa o sofrimento e permite o sofrimento para que haja arrependimento, para que a gente veja a seriedade da vida, para a gente não brinque com o pecado, e acima de tudo, já para nos colocar a mensagem da esperança. O sofrimento está acabando porque Jesus está voltando. Isso é o mais importante. Entender que Jesus vai voltar e tudo isso que hoje é real de sofrimento, de miséria, de doença, de frustração, de todo tipo de maldade e pecado que traz, né, na nossa vida o sofrimento, vai ser passado eternamente enterrado e esquecido para todo sempre. E que assim seja. Portanto, se você passa algum sofrimento nesse momento, não busque explicação. Em última instância, ele não tem explicação. Mas busque colocar isso nas mãos de Deus para que Ele transforme uma maldição em bênção e que você possa, no final das contas, louvar a Deus, apesar dos sofrimentos que possam existir na sua vida. Nós vamos terminar agora louvando o nome do Senhor. E enquanto o grupo se coloca para colocar, vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração final. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai bendito, eterno, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos mostra um quadro grande de sofrimento e que às vezes a gente olha para o nosso sofrimento e a gente fica até com vergonha, Pai. Talvez nós nunca sofremos as doenças, os pecados, os problemas, as dificuldades, a prisão, que tantos homens de Deus sofreram na sua vida, na sua história. E nós temos muito que te louvar, porque apesar do nosso sofrimento também, o Senhor esteve conosco a cada dia ao nosso lado, Pai. Por isso nós queremos te pedir que o Senhor continue a estar conosco. Estamos sofrendo, talvez com problemas de dinheiro, problemas familiares, problemas de saúde, problemas espirituais, perseguições, não sei, Pai. Mas nós entregamos os nossos sofrimentos nas Tuas mãos e clamamos, Pai, que o Senhor transforme todo mal em bem na nossa vida, Senhor. Em arrependimento, em amadurecimento, em transformação e acima de tudo em salvação, Pai. Que o pecado não prevaleça contra nós, que os nossos sofrimentos não prevaleçam contra nós, mas que possamos ser vitoriosos em nome e pela graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entregamos o sofrimento de cada um de nós nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor faça o melhor por cada um de nós e que o Senhor nos prepare para o fim do sofrimento na volta de Jesus. Que naquele dia possamos todos estar ao Teu lado, salvos para a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que você tenha uma excelente semana e que você não saia desta igreja, deste local, sem ter a convicção de pedir no seu coração que Ele permaneça contigo. E é sobre este tema que nós queremos louvar. Pedir para que Jesus Cristo permaneça na minha vida. Se Ele não está na sua vida, peça poder a Ele. Louve conosco. Senhor, em mim habitar, pois quero
ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Diga a Ele. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Amém? Uma boa semana para você.